Então, as pessoas pegam aí os originais, interpretam, sem buscar uma interpretação do Espírito Santo, apenas na letra. E aí compreendem de maneira diferente, e por isso, para eles não existe essa escola de profetas, esse ministério profeta. Parece que temos que tirar várias coisas da Bíblia para que essas pessoas fiquem satisfeitas. Mas nós não vamos fazer isso. Nós cremos que essas pessoas deveriam jejuar, orar, ler a Bíblia e pedir a revelação de Deus. Aí eles vão entender, ao invés de buscarem aí esconder o que está revelado já pelo Espírito Santo. Número 18. Qual a classificação dos profetas no Antigo Testamento? Então tem os profetas clássicos ou profetas escritores, e tem os profetas não escritores ou profetas orais. Então há dois tipos de profetas: aqueles que profetizaram e foram escritas essas profecias, e aqueles que profetizaram, falaram alguma coisa, mas não foi escrito o que eles falaram, ou foi escrito alguma parte assim, bem pequenininha, uma frase, alguma coisa assim. Número 19. Como são chamados, então, os profetas não escritores ou orais, os quais não escreveram seus oráculos, como escreveu Samuel, Elias, Eliseu? Então, são aqueles profetas não literários. Número 20. Como são também chamados os profetas clássicos ou escritores, os quais escreveram seus oráculos, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, dentre outros? Então, são chamados os profetas literários, que têm as suas profecias escritas. E dentre esses nós sabemos, profetas menores, profetas maiores, os que tiveram menos tempo de ministério, ou que tiveram menos revelações, e os que tiveram mais tempo de ministério, ou que tiveram mais tempo, mais revelações de Deus. Então são livros maiores e livros menores. Então são chamados profetas maiores e profetas menores. Número 21. Qual a expressão as Escrituras empregam para ambos os grupos, literário e não literários? Então, a expressão usada pelas Escrituras para indicar esse ministério profeta, diz lá: veio a palavra do Senhor, ou fraseologia similar. Todos esses profetas usavam a chancela de autoridade divina. Então, eles diziam: assim diz o Senhor. Então, o profeta não quer dizer que hoje o profeta precisa falar aí, toda vez que Deus lhe der uma mensagem, vai falar: assim diz o Senhor. Não. Lá no Antigo Testamento eles tinham esse costume de dizer: assim diz o Senhor. Então, precisavam de uma autoridade, para falar, para serem ouvidos. Hoje, toda a igreja, todos podem profetizar. Uns depois dos outros, como diz o apóstolo Paulo, e ele até indica que, quando muito numa reunião, 2 ou 3, que vão profetizar. Os outros fiquem calados, escutem, e podem também julgar se está de acordo com a palavra de Deus ou não. E se falar alguma coisa no futuro, essas coisas devem acontecer. As profecias, as palavras ditas que iam acontecer no futuro devem acontecer. Se não acontecer, não é de Deus. E se algum profeta falar alguma coisa que vai afastar as pessoas de Deus, então isso também deve ser evitado e deve ser dado descrédito, Ou seja, não acredite nisso, porque Deus não vai enviar uma mensagem que vai afastar as pessoas dele. As pessoas devem aproximar-se de Deus e não se afastar. Número 22, final aí, complete. Deus suscitou os profetas para revelar-se ao homem, a fim de que este conhecesse a vontade divina e o plano de salvação na pessoa sublime do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por essa razão, devemos considerar a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia o lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Então, por que Deus enviou o profeta? Em Hebreus diz que antigamente Deus falou a nós através dos profetas, e hoje nos fala através do próprio Jesus Cristo, e através do quê? Do Espírito Santo que está em cada um de nós. Então ele vem trazendo mensagens, tanto mensagens bíblicas, como também traz mensagem no futuro, falando de alguma coisa no futuro, que é revelado na igreja.
Sempre a igreja teve isso e sempre vai ter. Então são palavras reveladas, são coisas vindas de Deus, né? Então a Bíblia adverte que nós devemos prestar atenção a isso. E Paulo diz assim: não desprezeis as profecias, né? Julgue as profecias pela palavra de Deus. Por muitas vezes as pessoas não lerem a Bíblia, não estudarem a Bíblia, preferem fechar esse campo, né? Impedir as pessoas de trazer a mensagem. Mas não é correto. Devemos ler a Bíblia, estudar a Bíblia para poder julgar o que é dito e não impedir de ser dito. Então a Bíblia diz que nós devemos estar atentos a essas palavras que vêm através do profeta, para que nós possamos andar aqui na terra, nos comportar aqui na terra, viver a nossa vida cristã aqui na terra de maneira que agrade a Deus. Então nós devemos olhar, atentar como se fosse uma luz iluminando o caminho por onde nós devemos andar. É claro que existem as profecias que são as palavras que já estão escritas na Bíblia, que não vão mudar nunca. Tá? Essa é a verdadeira profecia, e só por isso aí dá para você andar e caminhar certinho e ir para o céu. Agora, Deus continua trazendo mensagem profética. Deus continua trazendo palavra no futuro, que vai acontecer no futuro, revelando coisas ocultas. Então Deus continua. Agora, isso tudo deve ser julgado. Por quê? Porque a legítima profecia, que não tem que ser julgada mais, é a palavra de Deus, a Bíblia. Já o que é dito pelo profeta hoje deve ser estudado, deve ser julgado. Nós vamos estudar mais detalhes de tudo isso durante esse trimestre. Então não se preocupe se na primeira lição tem alguma coisa que você não entendeu direito, tem assuntos bem complicados. Então você parece assim: ei, vai ser difícil. Não vai ser difícil. Durante o trimestre nós vamos estudar isso mais detalhadamente e vamos passar aí pelas lições que vão vir, e nós vamos aprender juntos essas lições que são fáceis. Mas nós devemos o quê? Ler a palavra de Deus, orarmos, jejuarmos, buscarmos a revelação de Deus, né? E também o quê? Aplicarmos essas palavras, esses ensinos à nossa vida. Buscarmos maior intimidade com Deus, conhecimento de Deus, e também ministrarmos aquilo que Deus vai nos dando para ministrarmos. Devemos praticar a palavra de Deus e não só ouvir ou ensinar, mas praticar essa palavra. Vamos orar então nesse momento, encerrando essa primeira lição do terceiro trimestre de 2010. Se você deseja nesse momento aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade. Vamos orar juntos. Se você está doente, está enfermo, é a sua oportunidade de receber aí a cura, uma transformação. Se você deseja exercer esse ministério de profeta, peça a Deus agora. Vamos orar juntos. E Deus concede àquele que busca, àquele que deseja realmente de coração. Deus escolhe para a sua obra. Vamos orar. Ó Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas. Gostarei uma força, Senhor, esforça-os, ajuda-os a se encontrar contigo, a crer na tua palavra, a receber o teu perdão nessa hora, tua misericórdia, Senhor, está sobre eles. Em nome de Jesus, ajuda-os, Senhor, guarda-os, livra-os de todo mal, escreve os seus nomes no livro da vida. Pai querido, aqueles que agora se chegam a Ti, decididos a trabalharem na Tua obra, e que querem, desejam o ministério de profeta da igreja, Senhor, usa poderosamente, em nome de Jesus, eu ministro sobre eles a Tua mão agora, Senhor, o Teu poder, a Tua unção, em nome de Jesus. Pai, aqueles que estão doentes e enfermos, eu repreendo agora todas essas interferências malignas nessas vidas, amarro esses demônios em nome de Jesus, expulso-os agora em nome de Jesus e ministro, Pai, a Tua presença, a Tua mão saradora, a Tua cura, a Tua transformação em nome de Jesus. Liberta, Senhor, agora também os cativos e oprimidos em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.